Bom dia, pessoal. Meu nome é Henrique. Então, a ideia hoje, eu quero começar a falar essa série sobre o futuro que preparam para nós. A ideia é comentar principalmente obras de ficção, de literatura, ficcional no caso. Algumas vão ser de ficção espacial, outras não vão ser. Eu vou entrar em coisa de fantasia, que acaba influenciando principalmente a transição, porque vamos começando então, né? A ideia de ficção espacial, ela só é possível depois que a gente sai do modelo ptolomaico e entra no modelo geocêntrico. Até então, tu tem fantasia. E aí tu vai ter muitas viagens com relação a elementos mágicos. Tu vai ter então um período de transição. Eu acho que o melhor autor que expressa esse período de transição, ao menos no imaginário popular, vai ser o Júlio Verne, com o Viagem ao Centro da Terra, em que tu vai ter esse elemento mágico ao mesmo tempo em que tu tem um elemento científico. Então ele vai começar a fazer essa transição, até tu chegar então a histórias hoje que se propõem muito mais científicas do que propriamente mágicas, mas acabam às vezes caindo muito mais em elementos da magia do que algumas histórias de fantasia. Um dos exemplos mais claros disso é Star Wars. Mas antes de começar falando sobre as séries, eu penso que é relevante explicar alguns elementos de interpretação de literatura. Porque não adianta falar, a função da literatura é formar o imaginário das pessoas, dando a elas bons exemplos de como fazer o bem em situações concretas. Isso daí diz nada. Até porque não significa que os autores que escrevem literatura vão fazer isso. Então, uma coisa é eu discutir a função da literatura no sentido ideal, ou seja, de qual é o objeto mais nobre da literatura, e a partir disso classificar as literaturas daquilo que é melhor, daquilo que é pior. Mas não é isso que eu vou trabalhar aqui, porque como eu estou fazendo uma série com caráter histórico, eu preciso considerar muito mais quais as obras tiveram efeitos, né, que duradouros. Então eu preciso pensar exatamente isso. Quais as obras que foram escritas e deixaram marcas profundas na sociedade? Ou quais as obras elas são frutos de marcas profundas que foram deixadas nas sociedades a partir de determinadas teorias que foram apresentadas? Recordo aquilo que eu comentei no começo, né? Que quando tu tem a transição do modelo ptolomaico para o modelo heliocêntrico, tu vai acabar tendo essa nova literatura, que é de ficção espacial, principalmente. Tu já tinha alguma coisa de ficção científica, com o Frankenstein, por exemplo, que também tem uma questão de transição que vai sendo feita. E essa teoria nova gera uma nova literatura. Então, talvez o melhor exemplo seja pegar Sherlock Holmes. O que o Sir Arthur Conan Doyle faz no Sherlock Holmes? Muitos dizem, ah, ele faz detetive policial. Não, Sherlock Holmes não é detetive policial. Por quê? Porque se fosse detetive policial, ele resolveria casos de maneira que o público pudesse acompanhar. E muitas histórias de Sherlock Holmes, infelizmente, o público não consegue antecipar o resultado. Por quê? Porque tem o problema do coelho da cartola. O coelho da cartola parece uma questão de magia, mas no caso do Sir Arthur Conan Doyle é basicamente assim, não, porque tem uma descoberta científica que só o Sherlock sabe, que o Watson não conhece, ninguém mais conhece, e ele usa essa descoberta científica para resolver o caso. Tem outros casos que não é exatamente isso, que tem outros jogos sendo feitos, mas tem sempre essa questão. Então, Sherlock Holmes, ele é muito mais uma obra de divulgação de ideias científicas através de romances policiais. E tendo isso em mente, fica mais fácil de entender por que ele tem essa estrutura e por que tu vai ter competição de Sir Arthur Conan Doyle, Agatha Christie, que faz muito mais romances psicológicos,
e o Padre Brown, do Chesterton, que tem então mais propriamente um romance policial, que tem esse jogo com o leitor, em que há uma brincadeira de o leitor tentar adivinhar o criminoso antes de ele ser revelado na história, que é a proposta geralmente de um romance policial. No caso da Agatha Christie, ela usa muito da questão da psicologia, né, dos dramas humanos, para nos ajudar a sinalizar. Isso, inclusive, eu acho que é o grande mérito do Assassinato no Expresso do Oriente. Bom, tendo essa noção, a gente consegue entender por que não precisamos tanto de profetas, de coisas sobrenaturais, de magia, para prever o futuro. Porque o que muitos literatos vão fazer quando eles são visitados, vamos assim, quando eles se deparam com essas novas teorias? Eles vão fazer algo que o Orwell faz bem, na Revolução dos Bichos. É o Orwell, né? Se não for depois, perdão. Enfim, na Revolução dos Bichos a gente tem essa questão bem clara. O autor está lá fazendo uma fábula, porque são animais falantes, então é uma fábula revolucionária, tu pode dizer, não precisa ser necessariamente de promover a revolução. A gente pode interpretar que o autor está descrevendo como vai se dar uma revolução usando de uma fábula. E aí, a partir disso, se você quiser entender que ele está fazendo uma crítica ou um elogio, não vou entrar agora no mérito, porque isso não é a obra do momento. Mas percebam que a mesma estrutura narrativa da Revolução dos Bichos, de colocar animais falantes agindo como humanos, está presente na história da raposa e as uvas, ou as uvas e a raposa. Tá? Para quem não sabe, a raposa que tenta pegar a uva que está no cacho, não consegue, e daí ela diz: Ah, não estão nem tão maduras assim. Que é aquela coisa que os humanos costumam fazer às vezes, que é desdenhar aquilo que eles não podem ter. Então, isso é algo. Se a Revolução dos Bichos está mostrando as consequências da Revolução com o sentido de criticar a Revolução, isso daí a gente entra numa outra questão, que é um problema sério para interpretar a literatura. Eu vou fazer aqui algumas colocações gerais. Não entendam que eu estou fazendo uma exposição sistemática da questão literária. Mas quando a gente vai entrar em obras literárias, a gente tem que entender, primeiramente, o que o autor se propõe. Se a gente vai ler um texto de mestrado, doutorado, o rigor esperado do autor para defender as suas ideias, para expressar as suas ideias, a clareza que ele tem é um. Mas alguns autores eles são polemistas. O que é um polemista? De maneira geral, o polemista ele pega o argumento do adversário e joga contra o adversário. Ora, de um polemista, tu não pode esperar o mesmo rigor em termos de definição, em termos de estrutura argumentativa, que de alguém que está defendendo uma tese ou fazendo uma exposição doutrinária. A exposição doutrinária, inclusive, espera-se que ela parta de coisas conhecidas do público para chegar então a demonstrações claras. E quando eu falo aqui coisas conhecidas do público, nesse caso de exposição de doutrina, não é simplesmente conhecidas, ele parte de coisas que o público não vai discordar para coisas que o público tem talvez alguma discordância, e daí ele precisa então fazer essa exposição doutrinária para expressar isso bem para o público em linhas de argumentação expositiva propriamente. Ainda podemos pegar, por exemplo, a questão de uma narrativa de ilustração, ou uma literatura de ilustração. O que são narrativas de ilustração? Que basicamente pegam uma ideia e ilustram a aplicabilidade dela. Alguns autores vão fazer isso de forma a reforçar a sua tese, outros vão dizer que exatamente ilustrando a gente prova que a tese não funciona. E aí a gente geralmente entra na questão da ironia. Um dos exemplos que tem
de interpretação de Utopia de São Tomás Moros é que na verdade se trata de uma grande ironia. Porque no começo da história eles estão discutindo lá uma questão política, e aí então chega o personagem, relata essa viagem à utopia, e aí basicamente relata uma sociedade perfeita que existe em lugar nenhum. Então a mensagem do livro seria mais ou menos o seguinte: vocês não terão, né, vocês, leitores, vocês, as pessoas com as quais eu estou me comunicando através dessa obra, vocês não terão problemas políticos, vocês não terão desafios políticos quando vocês estiverem em lugar nenhum. Thomas Moros, ele é da época de Henrique VIII. Henrique VIII é bem anterior à Revolução Científica que vai acontecer depois ali no século XIX, que vai gerar então a questão da ficção espacial. Agora, pense no seguinte contexto. O que os Thomas Moros faz para uma ilha é facilmente aplicável, ou assim, relacionável com um outro planeta. Por quê? Porque na época de Thomas Moros não havia satélites para começar e o mundo todo não era conhecido pelo pessoal da Inglaterra. Hoje, se a gente vai no Google, a gente vê quase todas as ilhas do planeta. Talvez sim alguma outra ilha que não seja conhecida, que não seja mapeado. Depende também do teu conceito de ilha, porque existem certas pessoas que entendem que há ilhas que são, por exemplo, uma pedra, que é uma montanha no meio do oceano, e daí na maré baixa ela é ilha, e na maré baixa, maré alta, ela está submersa. Bom, aí é uma outra questão, não sei se isso aparece no Google. Também vou. Outra questão para entender uma obra, duas até questões, são audiências e autores com os quais o autor da obra, então, vai dialogar. No caso de autores, é fácil de a gente entender quando a gente pensa a questão das teorias, que muitas vezes ele vai estar referenciando quando ele faz as suas obras literárias. Agora, audiências é um pouco mais complicado, porque às vezes requer a gente entender se ele está se dirigindo, por exemplo, a uma audiência mais letrada ou a uma audiência menos letrada. E alguns autores, de alguns séculos atrás, mais principalmente, mas mesmo hoje em dia, eles se dirigem a audiências mais letradas e não necessariamente porque elas são mais inteligentes, no sentido de, nossa, conhecerem coisas mais profundas, mas no sentido de terem uma determinada bagagem cultural. E às vezes essa bagagem cultural é um conhecimento geográfico que determinado povo tem porque ele mora naquela geografia. Então, isso é uma coisa a ser considerada. Por isso que eu vejo às vezes o pessoal criar muita teoria da conspiração com base em obra. Ah, porque o autor queria isso, que o autor queria promover aquilo, quando tu vai pensar o seguinte, pelo contexto eu não preciso deduzir que o autor tinha tanta intenção. Ele talvez só estivesse querendo contribuir de alguma forma para a discussão da tese do momento, do assunto do momento. E aí a questão é, como é que a gente chega à tese desse autor? Bom, não é um caminho muito fácil, mas a gente tem que separar a tese principal da tese secundária. A tese principal é aquilo que o livro realmente afirma. As teses secundárias são coisas que geralmente os autores eles têm muito menos comprometimento e que suportam a narrativa, mas não necessariamente suportam a tese principal, que em alguns na filosofia se chama de contingente. É aquela coisa, para ir para o trabalho eu posso ir de trem, de carro ou de ônibus. Isso é contingente. Isso são as teses secundárias. Havia mais de uma opção, o autor escolheu uma das opções porque ele achou mais conveniente para aquela situação. Então, quando há elementos que poderiam ser de outra forma numa obra, e a obra nada se alterar da sua estrutura principal, então a gente está falando de uma tese secundária.
genericamente falando. Quando a gente está falando de algo que, se mudar, mudaria a essência da obra, é uma tese principal. Senhor dos Anéis, em termos gerais, falando de tese principal, é o trabalho da redenção. Por isso que tu tem as três figuras centrais, tradicionalmente falando, o Frodo, que realiza a jornada de redenção no sentido interior, que ele carrega o fardo do anel, o Aragorn, que é o herdeiro do Isildur, que não destruiu o anel, e o Gandalf, que faz a guia, né? Ele guia os personagens durante a narrativa, para que eles possam alcançar então a redenção. Chegar na tese principal não necessariamente é um trabalho fácil, mas ele não é para ser difícil, porque a tese principal ela é aquilo que perpassa toda a obra. Então, vamos pensar o seguinte: quando eu termino de ler um livro, se eu pensar em uma tese, alguma coisa que resuma toda a história que eu li, em no máximo um parágrafo, isso é a tese principal. O que o livro afirma com as ações dos personagens e que ele não pode não afirmar do jeito que está. Isso é a tese principal. O autor concorda com essa tese? Não necessariamente, que é um outro problema. O autor não necessariamente concorda com a tese principal que ele está colocando no livro, porque aí tu pode entrar na questão da ironia. Então, isso é um outro detalhe. Para entender a opinião do autor, a gente às vezes tem que estudar a opinião do autor. E muito provavelmente, em obras principalmente polêmicas ou que tragam alguma polêmica, se encontre o autor dizendo se ele concorda ou não com aquela tese. Isso daí é algo que é relativamente tranquilo. Outros autores, até por uma questão de facilitar a sua comunicação com o público, eles expressam a tese principal de alguma forma no livro, geralmente através de personagens. E aí eles colocam um personagem muitas vezes que é o antagonista, ou que faz às vezes de antagonista, para contrapor essa tese. E a partir disso, então a narrativa ela tem os dois níveis, né? Que é dá para ser chamada a estrutura dois mundos, que é o espiritual e o material, mas que o combate físico ele na verdade é reflexo desse combate dessas duas teses, né? A tese do protagonista e a tese do antagonista. E o autor pode fazer com que a tese do antagonista seja a tese que ele defenda e fazer a derrota do protagonista para provar o ponto dele através de uma inversão. E aí ele faz né, ele surpreende as nossas expectativas. É possível, não estou dizendo que os autores tendem a fazer isso muito. Na literatura a gente tem essa liberdade poética para agir. Tá? Mas eu espero que então desse primeiro encontro tenha ficado essas algumas questões claras. Primeiro, que a gente tem que analisar o contexto de produção da obra para entender a tese que o autor está defendendo, ou a tese que guia a narrativa, que não necessariamente o autor concorda com essa tese, né? E que a partir disso, então, a gente pode chegar a compreender a obra, porque toda história, toda narrativa, ela pressupõe alguma tese, ou uma série de teses que ela vai então defender quando ela for sendo conduzindo a história. Vou ficando então agora por aqui e conforme eu for organizando aqui o material, eu vou continuando aqui essa série. Abraço, até mais.